Bom, gente, então agora nós vamos demonstrar para vocês a forma assexuada mais os métodos artificiais. Então nós vamos começar fazendo a propagação via estaca. Então hoje aqui nós vamos propagar 3 tipos de materiais. 2 com método de estaca de folha, que são as suculentas e a violeta, e 1 com o método de estaca herbácea, que é a lavanda. Bom, gente, para esse tipo de propagação também é importante que se utilize alguns hormônios enraizadores. E aqui nós temos 2 desses hormônios, o ANA e o AIB. O ANA nós vamos utilizar mais à frente de forma pó mesmo, e o AIB nós vamos utilizar já nesta propagação, mas ele vai ser de forma líquida. Então nós vamos preparar uma solução que seja concentrada a 1000 ppm. Então, como que nós vamos fazer essa solução? Aqui eu já tenho uma solução pronta, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa diluição. Então, gente, para 1 grama de AIB, nós vamos utilizar 1 litro de água destilada, mas nós primeiro vamos diluir essa 1 grama em álcool, e ele pode ser álcool 70, mas o ideal é que seja 100%. Então é só diluir o AIB em pó e completar com 1 litro de água. Como eu falei, aqui nós já temos uma solução pronta. Outra coisa importante também é que se o AIB ele não for 100%, daí você vai ter que fazer uma regra de 3 para ver o quanto que vai diluir. Mas é importante, gente, que a proporção é 1 grama de AIB em 1 litro de água. Então agora a gente vai começar a colocar o substrato, né, nos vasos, para poder fazer, então, preparar as estacas e aí a gente conseguir dar andamento. Como a Ju falou, a gente vai fazer com a lavanda estacas herbáceas, né? Ela tá verde, tem folhas, então a gente retira. Para fazer estaquia, a gente pode utilizar tanto a parte basal da planta, a parte intermediária ou a parte apical. Aqui a gente vai pegar uma estaca e vai demonstrar para vocês as 2 formas, 2 das 3 formas. Por exemplo, se eu vou fazer da forma basal, eu corto e eu não posso me esquecer de fazer a limpeza dessa estaca, então eu tiro todas as folhas, deixo ela limpa. E a base dela, eu tenho que sempre me lembrar de fazer um corte em bisel. Por quê? Porque para que eu não faça o plantio dela ao contrário. Porque daí eu não vou ter enraizamento, né? A seiva vai no sentido oposto e aí eu não consigo o enraizamento da planta. Então você já corta e faz o corte em bisel. Feito isso, você vai pegar a estaca, mergulhar no hormônio e introduzir no vaso. Pode colocar um dedo ou 2 dedos para baixo, né, dependendo do tamanho da estaca, vai variar entre 5 a 10 centímetros mais ou menos. Se eu optar então por fazer uma estaca intermediária, eu tiro dessa região aqui intermediária, entre a zona apical, vou pegar uma melhor que essa aqui não tá tão boa, ó. Daí eu retiro a zona apical e a zona basal e faço a estaca dessa região, sempre lembrando de fazer o corte em bisel. Se eu for fazer da parte apical da estaca, eu corto o ápice aqui, faço a limpeza, só que na apical eu posso deixar umas 2 folhas pelo menos, tá? Eu deixo as 2 folhinhas ali, faço o corte em bisel, mergulho no fitorregulador e coloco ali. E fazemos a irrigação, como as demais formas, sempre lembrando de fazer a irrigação. Essa irrigação vai ser feita de 2 a 3 vezes ao dia também. E você vai acompanhando esse crescimento da planta, o enraizamento. E depois, assim que ela enraizar, você já faz a troca de vaso para um recipiente um pouco maior. Então, gente, ainda no método de estaca, nós vamos agora propagar via estaca de folha. Aqui nós temos a violeta. E aqui é muito simples, é só tirar o material vegetal, uma folha com pecíolo, dá para fazer o corte aqui. Esse material vegetal a gente vai aqui colocar no hormônio, né? Imergir no hormônio e plantar no vasinho.
As suculentas também, gente, é da mesma forma. A suculenta você pode até destacar ela com a mão. Pode pegando uma folha dessas aqui embaixo. Eu vou separar essas 3 folhas aqui. Aqui também imergir no hormônio. E só colocar, depositar essas folhinhas ali no substrato. Manter a irrigação e monitorar também. Bom, gente, então agora nós vamos demonstrar para vocês o método também de estaquia, mas dessa vez utilizando estacas semi-lenhosas e estacas lenhosas. Então, gente, a gente tem aqui a hortênsia para fazer a demonstração da estaca lenhosa. Daí a gente prepara a estaca da mesma forma que fosse uma estaca herbácea, sempre lembrando de cortar em bisel a base. Dessa vez, como a Ju falou lá no início, a gente estava usando 2 tipos de enraizadores, né? Um era solução e o outro em pó. Então esse aqui é o ANA e ele está em pó. Então a gente faz o mesmo procedimento. Insere a estaca e depois coloca no vaso com o substrato. Pode colocar um pouquinho, uns 2, 3 dedos para baixo do solo. E aí faz a rega. Então, aqui como estaca semi-lenhosa, nós temos a azaleia. E também aqui o método é você tirar uma estaca, né? Fazer a limpeza dessa estaca, daí você pode utilizar até aqui. E como lembrado sempre, fazer o corte em bisel aqui na ponta. Do mesmo método, é só passar aqui no enraizador e colocar no vaso com o substrato. Fazer a rega, monitorar e acompanhar a brotação. Bom, gente, então ainda dentro dos métodos artificiais, agora nós vamos demonstrar para vocês o método de autarquia. Aqui nós temos estacas de magnólia, mas é importante frisar, gente, que esse método ele deve ser feito direto na planta. Nós trouxemos as estacas para o laboratório para facilitar a prática e a demonstração desse vídeo para vocês. Aqui nós também vamos utilizar um canivete. Aqui pode ser fita ou barbante para fazer o amarrio e álcool para esterilizar o material que nós vamos utilizar. Além desse material, a gente vai precisar de um pedaço de plástico. Ele pode ser tanto transparente quanto preto. Isso não faz diferença. A única diferença é que no transparente vocês vão poder acompanhar o enraizamento da planta. Então, quando começar a soltar as raízes, vocês vão conseguir perceber isso. Já no preto, a gente não vai conseguir. Então é o seguinte, nós vamos pegar o canivete, ele já foi higienizado com álcool, e nós vamos fazer o que foi feito nessa estaca aqui, retirar a casca externa. Geralmente a gente escolhe uma parte da estaca que não tenha gema, então eu pego sempre o pedaço que está sem gemas e faço essa retirada de casca. Essa retirada, gente, ela pode ser só metade, né, da estaca, ou você pode fazer o anel completo, fechar o anel, toda a circunferência da estaca, não tem problema. Feito isso, a gente vai passar
o hormônio enraizador em toda a estaca, nessa parte, né? A gente coloca a estaca no plástico que a gente vai utilizar e agora a gente vai cobrir isso aqui com algum tipo de substrato. Pode ser substrato comum mesmo, essa terra que a gente usa para fazer os plantios em vasos, pode ser fango, não tem problema. Aí fica a critério de quem está fazendo a estaquinha. Faz assim e depois a gente vai fechar então como se fosse uma trouxinha. Vou amarrar aqui primeiro. Melhor, né? Uma coisa importante, gente, na hora que nós fizermos esse amarrio, é que deve ser não tão apertado, mas também não tão frouxo para que não saia o substrato que nós utilizamos. Mas ele deve ser apertado no sentido de que a água possa entrar, mas ela também possa sair, escorrendo. Daí você faz os dois amarrios, né? Em cima e embaixo. Lembrando, gente, que essa técnica, ela deve ser realizada direto na planta. Na planta. É a mesma coisa que a gente fez aqui, mas com a estaca lá na planta, com o ramo lá na planta. Por fim, vai ficar uma coisa assim, gente. E daí, né, a água da chuva vai entrar, se você também, né, tiver muito seco, precisar irrigar, mas ela tem a condição de sair por aqui, como a Ju falou, porque não vai estar tão apertado esse amarrio. Bom, gente, então agora nós vamos demonstrar para vocês o método de propagação via enxertia. Aqui nós vamos utilizar a enxertia do tipo garfagem, dois métodos, o método fenda cheia e o método fenda simples. Gente, aqui nós vamos utilizar como exemplo estacas que nós coletamos de algumas ornamentais, mas tenham em mente que essa enxertia ela pode ser feita em roseiras. Só que aqui no momento nós não temos a roseira, mas vamos demonstrar para vocês o princípio da enxertia. Gente, a enxertia, ela usa geralmente duas espécies diferentes. Então, gente, uma espécie escolhida para o porta-enxerto vai ser o sistema radicular e a outra vai ser a que vai florescer, digamos assim, né? Como a Ju falou, a gente vai usar o exemplo da roseira. Qual que é o princípio da enxertia? É você tirar das duas partes, então do sistema radicular e da parte que vai florescer, o melhor de cada um. Então, por isso que se faz a enxertia, porque de repente eu quero uma característica melhor daquela espécie que eu vou colocar para florescer e o meu sistema radicular ele é mais resistente à seca, por exemplo, tem alguma característica que eu desejo. Os métodos que a gente vai demonstrar aqui, a Ju falou, né, é o fenda cheia e o fenda simples no sistema de enxertia de garfagem. Bom, gente, então, importante é que, como a Cris já explicou, né, nesse método de enxertia, nós temos o enxerto e o porta-enxerto. O enxerto ele é conhecido como cavalo e o porta-enxerto como cavaleiro. Uma coisa importante também, antes de começar a demonstrar o método, é que tanto o enxerto quanto o porta-enxerto eles sejam de circunferências iguais. Então, para esse método, nós vamos primeiro fazer uma fenda no porta-enxerto. Com essa fenda feita, nós vamos para o enxerto e vamos fazer mais ou menos do mesmo tamanho uma fenda, que é fazendo o corte bisel dos dois lados da estaca. E por que ela tem que ser do mesmo tamanho, né? Para que ela encaixe no porta-enxerto da forma mais certa possível. Porque essa similaridade dos dois lados do corte, de encaixar mais certo possível, mais, né, junto possível, por quê? Porque ali eles têm que se unir e os tecidos, né, para os vasos condutores ali para passar a seiva,
tem que estar bem cicatrizado. Então esse ponto é muito importante para a enxertia dar certo, é preciso que a cicatrização ocorra de forma homogênea. Então por isso que o corte tem que ser muito preciso. Então, gente, depois dos dois materiais preparados, né, o porta-enxerto e o enxerto, nós vamos colocar nessa fenda que foi feita o enxerto aqui no porta-enxerto. E vamos fazer o amarrio com a fita de enxertia. Então, gente, esse foi o método de enxertia com fenda cheia. Lembrando, gente, que esse aqui é um método que nós fizemos só para demonstrar o princípio da enxertia. Porque o porta-enxerto, que é o cavalheiro, ele deveria estar plantado, enraizado, como a Cris deu o exemplo das roseiras, e o enxerto, então, vai nesse material já enraizado. Agora, gente, dando continuidade, a gente vai ver uma outra forma de enxertia, que é a garfagem só que de fenda simples. A fenda simples é o seguinte, tanto o porta-enxerto quanto o enxerto, a gente vai fazer um corte bisel de apenas um lado. Vai só tirar um lado da estaca e do enxerto, a mesma coisa, tira de um lado e vai fazer a união entre eles. A gente faz a união, tem que tirar um pouquinho mais. O corte tem que ser o mais simétrico possível, gente, justamente pra gente conseguir que os tecidos se cicatrizem, né? Tanto do porta-enxerto quanto do enxerto, senão a gente não consegue ter o resultado esperado. Eu posso fazer assim também, gente, e a gente até comentou, né, que pode ser com o porta-enxerto enraizado, ou eu posso fazer o porta-enxerto e colocá-lo para enraizar também. Essa pontezinha aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer a união, então, das duas partes. Então, ficaria assim, gente, tem que ser bem firme, esse amarrio feito de forma bem firme, para que as partes não se soltem, elas têm que ficar unidas de forma bem segura, para conseguir, então, que haja essa comunicação entre o porta-enxerto e o enxerto.